Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lições Bíblicas para as Escolas Dominicais, primeiro trimestre de 1935. A vida cristã de Pedro. Alvo: estudar a vida do herói da fé, procurando imitar a sua sinceridade para com o seu mestre e cuidando de não cairmos com ele na hora da prova, mas chegarmos à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, verso 13. Lição número 1. 6 de janeiro de 1935. A conversão de Pedro. João, capítulo 1, verso 35 a 42 e Marcos, capítulo 1, versos 14 a 18. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo por ali andar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer aquilo, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo-o seguir, disse-lhes: Que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Marcos capítulo 1, versos 14 a 18. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Texto áureo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Atos capítulo 3, verso 19. Resumo da lição. João testifica de Jesus, versos 35 a 36. O testemunho ouvido e praticado, versos 37 a 40. Pedro ouve o testemunho por seu irmão, versos 40 e 41. Pedro encontra com Jesus, verso 42. O testemunho de Jesus, versos 14 e 15. Pedro chamado para ser pescador de homens, versos 16 a 18. João Batista, o antecessor de Cristo, testificava com ousadia do seu mestre. Ele vira nele não somente um homem, mas o Cordeiro de Deus, que vinha tirar o pecado do mundo. E de que ele estava convencido disto, temos a prova, pois falava com coragem. Vamos imitá-lo. O testemunho dos lábios, acompanhado com o testemunho da vida, dá sempre bom resultado. Assim foi também na beira do Jordão, quando João Batista, cheio do Espírito Santo, falava. Dois dos seus ouvintes que escutaram o seu testemunho seguiram o Cordeiro de Deus. Também foram aceitos por Jesus e seguiram-no para onde morava, ficando com ele 2 dias. O maligno tentador diz muitas vezes que não convém testificarmos. Vamos, porém, nos lembrar de que o trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Quem tem encontrado com Jesus não pode deixar de falar do que tem visto e ouvido. Jesus proibiu um homem que fora curado por ele de falar do milagre. Entretanto, o homem que tinha experimentado a cura não podia calar-se, mas saiu a testificar por toda parte. Marcos capítulo 1, versos 44 e 45. Um dos que ouviu o testemunho de João e seguiu a Jesus foi André, irmão de Simão Pedro. Quando ele encontrou o seu irmão Pedro, testificou-lhe imediatamente do Messias, o Cristo. É assim que o Evangelho de Jesus Cristo se espalha pelo mundo para a salvação de muitas almas.
Aproximando-se André de Jesus juntamente com o seu irmão, pescador da Galileia, o mestre viu que tinha à sua frente um instrumento forte. Portanto, deu ao segundo um novo nome, dizendo: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus tem olhos como chamas de fogo. Ele sonda os nossos corações. Ele conhece qual o material que está em nós e nos trata segundo as nossas necessidades. Noutra ocasião, Jesus estava andando, não junto do Jordão, mas junto ao mar da Galileia. A voz de João Batista não se ouvia mais, pois ele estava entregue à prisão por ter falado e testificado da verdade ao rei Herodes. Mateus capítulo 14, versos 3 a 5. A voz do evangelho, porém, não se tinha calado, pois Jesus mesmo o estava anunciando por toda parte. A sua pregação era a mesma como a de João Batista: arrependei-vos e crede no evangelho. Os tempos mudam, mas a mensagem celestial é a mesma ainda hoje. Jesus, porém, não quis que o povo ouvisse apenas a sua palavra, mas também o seguisse e, portanto, o chamou. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu farei com que sejais pescadores de homens. Jesus chama, ainda hoje, os pecadores ao arrependimento. Mas não somente isto, ele os chama também para entrarem em atividade missionária. Nós somos salvos para que levemos outros a Cristo. Amém. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição número 2, 13 de janeiro de 1935, a confissão de Pedro. Mateus capítulo 16, versos 13 a 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens que sou eu, o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Texto áureo. Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, verso 16. Resumo da lição. Jesus exige uma confissão, verso 13. A confissão do povo, verso 14. A confissão de Pedro, verso 16. A confissão de Jesus, versos 17 e 18. O resultado da confissão, verso 19. Jesus exigiu uma confissão dos seus discípulos a respeito da sua crença nele e, portanto, procurava uma entrada para saber as suas opiniões. Embora bem conhecesse os seus pensamentos, contudo, perguntou-lhes: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A opinião e a confissão do povo era bem diferente, pois uns diziam que ele era João Batista, outros Elias e outros que era Jeremias ou um dos profetas. O povo achava que ele era um grande homem, mas não queria crer nem conhecê-lo como o Cristo, o Messias. Ainda hoje, achamos a mesma qualidade de gente que diz ter sido Cristo um grande profeta, um grande idealista. Raros, porém, são os que querem confessá-lo como o Cristo. Agora Jesus achava uma boa oportunidade de perguntar aos seus discípulos: E vós? Quem dizeis que eu sou? E logo Pedro falou por parte de todos os discípulos, e a sua resposta foi clara e decisiva: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, confissão segura, clara e sem lugar para dúvida. Pedro tinha as suas fraquezas, mas não possuía um coração pobre, nem tinha dolo em sua alma.
Só depois que Pedro tinha confessado o nome de Cristo, este então confessou o seu nome, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não seria edificada sobre Pedro, mas sobre aquele de quem Pedro tinha confessado, Cristo. Pedro, pela sua confissão e pela sua firmeza igual à da pedra, teve o prazer de estar presente quando foi fundada a primitiva igreja em Jerusalém. Deus ainda usa os que são firmes na sua confissão e na sua vida. O resultado daquela confissão foi grande. Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão. A confissão traz para o confessor a bem-aventurança. Em seguida, Jesus dá-lhe forças e poder sobre as portas do inferno. Graças a Deus. Mas a coisa mais gloriosa ainda foi que a chave do reino dos céus caíram nas mãos de Pedro. Nós não cremos, porém, como os católicos, que só Pedro é quem tem a chave do céu, mas que todos os que fazem a mesma confissão têm as mesmas chaves. Chaves gloriosas, essas as quais são a oração, a fé, a humildade e o amor, etc. Fazendo a confissão igual à de Pedro, poderemos possuir a chave do reino dos céus e com estas entraremos por qualquer porta, até mesmo pela última, do reino celestial. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição número 3, 20 de janeiro de 1935, a queda e o arrependimento de Pedro. Marcos capítulo 14, versos 53 e 54 e versos 66 a 72. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se a ele todos os príncipes dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, e aquentando-se ao fogo. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é deles. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a imprecar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Texto áureo. Por isso, aquele que pensa que está em pé, veja, não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Resumo da lição. Jesus perante o tribunal religioso, verso 53. Pedro segue-o de longe, versos 54 e 66. Pedro experimentado, versos 67 e 69. Pedro negando e jurando, versos 68, 70 e 71. Pedro arrependido, verso 72. Jesus foi provado e experimentado, muitas vezes e de muitas maneiras durante a sua estada neste mundo, mas jamais caiu em nenhuma das tentações do maligno. Foi sempre obediente ao seu Pai Celestial, sempre inflexível, na verdade, sim, sempre invencível. Mesmo perante o tribunal religioso, ele passava sem se contaminar com os pensamentos humanos e heresias religiosas. Os discípulos, porém, eram inferiores ao seu mestre. Até o próprio Pedro, que, na hora solene da ceia, afirmou que, se todos o desamparassem, ele o não faria. Sim, se fosse até necessário morrer com ele, morreria. Até Pedro vacilou. A confissão em si próprio e o sono em Getsêmani fizeram-nos seguir de longe o seu mestre. E esse seguimento de longe o pôs num lugar baixo. E estando Pedro embaixo, verso 66, cuidado, amigo, que estais em lugar afastado do mestre. Cuidado, discípulo de Jesus, cuidado com o lugar baixo.
A queda vem, assim, gradualmente. O maligno tem os seus servos e os seus anjos prontos para experimentarem e tentarem os santos do Senhor e nem recuam de ir ao átrio de um sacerdote falso. Afastado de Jesus, aproximado do mundo e da fogueira estranha, eis como Satanás teve uma boa oportunidade para atacar Pedro, para experimentar sua força. Lembra-te, amigo, de que o maligno trabalha segundo um plano bem preparado e avançando na hora da tua fraqueza. Quando Pedro recebeu o primeiro golpe, a palavra infernal proferida pelo servo do sumo sacerdote vacilou, esquecendo-se da sua linda confissão anterior e das suas fortes promessas de não desamparar o seu mestre. Assim negou Jesus, ao receber novo golpe da criada. Tornou a negá-lo, negando ainda pela terceira vez quando outros o acusaram, dizendo: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. Pedro fora então vencido, chegou mesmo a negar o mestre e a blasfemar. Oh, a quanto pode chegar um crente que pela sua fraqueza carnal não vigia nem ora constantemente? A queda de Pedro deve ser um sinal para cada crente de hoje não fazer o mesmo. É possível que o melhor servo de Deus caia no pecado enquanto está neste mundo. Entretanto, para o tal, também há possibilidade de arrependimento e salvação novamente. O galo cantou quando Pedro proferiu a última palavra de juramento infeliz, mas logo se lembrou da palavra do mestre: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. A lembrança da palavra de Jesus e um seu olhar foram bastante para derreter o coração de Pedro, que, retirando-se dali, chorou amargamente. O pecado traz choro e tristeza, o arrependimento, porém, traz alegria. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição número 4, 27 de janeiro de 1935. A restauração de Pedro. Marcos capítulo 16, verso 7, Lucas 24, verso 9 a 12 e João capítulo 21, versos 14 a 19. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E já esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Texto áureo: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que te amo. João 21, verso 17. Resumo da lição. A mensagem mandada a Pedro, verso 7. A mensagem anunciada a Pedro, verso 12. Pedro em busca de Jesus, verso 12. Jesus se manifesta a Pedro, verso 14. A restauração de Pedro, versos 15 a 19.
Embora a grande queda de Pedro, o mestre não se esqueceu dele, e sendo ressuscitado dos mortos, mandou um recado especial para ele. Ainda hoje ele, Jesus, deixa as 99 ovelhas e vai em busca da perdida. Oh, amor sem par. Lucas 15, verso 4. Os portadores da mensagem da salvação são muitas vezes fracos, mas a mensagem é sempre forte. Terríveis foram para os discípulos esses dias entre a morte e a ressurreição de Cristo, e especialmente para Pedro, que era um dos que estavam à frente dos 12, e agora se tornaram o último, o mais fraco, o mais decaído. Esses dias foram de grande angústia. Entretanto, agora, incrível, também soava, pela voz daquelas mulheres, a mensagem gloriosa de que Jesus havia ressuscitado dos mortos e já tinha mandado uma saudação especial para Pedro. Sim, para Pedro, o caído. Será que ele me ama ainda? Talvez dissesse ele a João ao mesmo tempo que se lembrava do que dissera Jesus: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ouvindo a palavra das mulheres, Pedro não pôde conter-se. Correu logo ao sepulcro e, abaixando-se, só viu os lençóis. O mestre ele encontrou, certamente, num lugar oculto, onde podia abrir o seu coração e confessar os seus pecados. Paulo disse, falando da ressurreição de Jesus, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. O que o caído necessita é de um encontro com Jesus pessoalmente. Depois Pedro encontrou-se com Jesus juntamente com os outros discípulos. E aí, na presença de todos, ele havia de ser restaurado. Quando a queda chega ao conhecimento de todos, a restauração tem de ser feita perante a igreja para poder ter valor inegável. Na presença de todos, depois da ceia, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E assim, desta forma, Jesus perguntou 3 vezes, Pedro negara 3 vezes o seu Senhor. Agora tinha de confessar também 3 vezes que o amava. Exame duro, prova dura, correção desagradável para a carne, porém necessária. Sim, necessária, porque só depois de sua restauração Pedro estava pronto para o seguir de novo e, passando o dia de Pentecostes, recebendo o selo da promessa, ele se tornou um verdadeiro pescador de almas e um ativo pastor de ovelhas. E assim o foi até a morte, pois morreu como um mártir. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição número 5, de 3 de fevereiro de 1935. Pedro fala sobre o arrependimento. Atos capítulo 2, versos 22 a 24 e 37 ao 42. Varões israelitas, escutai estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este, sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E ouvindo eles estas coisas, compungiram-se em seus corações e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence, a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia juntaram-se à igreja quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Texto áureo.
Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Resumo da lição. Pedro fala do poder e da morte de Jesus, versos 22 e 23. Pedro fala da ressurreição de Cristo, verso 24. Os ouvintes feridos pela pregação de Pedro, verso 37. Pedro mostrando o caminho da salvação, versos 38 ao 40. O batismo e a fundação da igreja primitiva, versos 41 e 42. Pedro podia falar do poder de Jesus porque andou com ele e viu os milagres que ele fez. E por isso também achava que os judeus deviam conhecer o poder do Mestre, pois o que ele fizera não fora feito num lugar oculto. Pedro, sabendo onde estava o tumor na vida dos judeus, meteu a espada bem para dentro do mesmo quando disse: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e o matastes pelas mãos dos injustos. Verso 23. Deus nos ajude para que, assim também, usemos da espada do Evangelho. O que, porém, era mais duro dos judeus ouvirem se dizia respeito à ressurreição de Cristo, pois eles não queriam saber desse Jesus de Nazaré. Pedro, porém, compreendeu que a ressurreição de Jesus dos mortos era a coroação da obra consumada na cruz e, portanto, falou com ousadia da ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus são dois principais pontos na doutrina cristã e que devem ser pregados debaixo do poder do Espírito Santo. A pregação de Pedro teve um efeito maravilhoso. Enquanto falava, o povo sentia os aguilhões da palavra e, compungido em seus corações, perguntou: que faremos, varões irmãos? O tumor de dureza estava operado e o caminho aberto para a salvação daquele povo. Uma senhora veio certa vez, depois de um culto, perguntar ao pregador: o senhor feriu-me tanto hoje com a sua pregação? E o pregador respondeu: feri somente? Eu queria que a senhora morresse. Sim, é preciso que o velho Adão morra. Pedro não tardou em mostrar o caminho da salvação a estes judeus. A doutrina não era incerta, não, era clara, clara e simples. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eis a mensagem daquele pescador da Galileia. Aqui achamos 3 pontos principais na doutrina da salvação: arrependimento, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Cristo ainda não mudou, nem tampouco mudará. Por isso a sua doutrina também não muda. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. A pregação de Pedro foi respeitada, pois os que foram salvos desceram logo à água e foram batizados em número não pequeno, 3.000 almas. O batismo nas águas é o segundo passo no caminho do Senhor. A primitiva igreja foi também, nesse mesmo dia, fundada. Os seus membros eram obedientes, pois perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eis aqui as 4 paredes da igreja primitiva. Os católicos dizem que a igreja mais antiga é a igreja católica, mas estão completamente errados. A igreja mais antiga e mais perfeita é a igreja pentecostal, pois foi fundada no dia de Pentecostes. Vamos, como Pedro, trabalhar para o bem dela, até a morte. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935. Comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 6, de 10 de fevereiro de 1935. O que Pedro pensa sobre a humildade. João capítulo 13, versos 3 a 10 e 1 Pedro capítulo 5, versos 5 a 7. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia
e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça? Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, porém nem todos. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e vestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa solicitude, porque ele tem cuidado de vós. Texto áureo. Cingi-vos todos de humildade, para servirdes uns aos outros. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Resumo da lição. A humildade de Jesus, versos 3 a 5. A oposição de Pedro, versos 6 a 8. Jesus falando da lavagem interior, versos 8 e 9. Pedro aconselha a humildade, verso 5. A recompensa da humildade, versos 6 e 7. Tem vivido muitos homens humildes neste mundo, mas igual a Jesus não houve. Não há e nem haverá nenhum. Só ele, o mestre dos mestres, praticou o que ensinou. Ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, verso 30. Ele, o Todo-Poderoso, depois da ceia, na negra noite de Getsêmani, tomou água, lavou os pés dos discípulos, enxugou-os depois com a toalha. Oh, que exemplo maravilhoso de humildade! Vamos imitá-lo, sendo humildes e prontos para servir uns aos outros. Entretanto, Pedro não compreendia que Jesus queria dar um exemplo aos seus discípulos. Por isso achou o seu ato demais e disse: Nunca lavarás os meus pés. Ele ainda não compreendera que aquele que quer ser o maior no reino de Deus terá de ser servo de todos. Esta lição tem sido dura de se aprender, não só a Pedro, mas também para os discípulos de Jesus em todos os tempos, pois o homem, em seu estado natural, não quer humilhar-se, quer antes ser grande e orgulhoso. Humilha-nos, Senhor. A lavagem de Jesus naquela ocasião era mais do que uma lavagem exterior, pois simbolizava também uma lavagem do coração. Notai bem o que ele disse a Pedro: Se eu te não lavar, não terás parte comigo. E ainda mais: Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui ele falou de Judas, que tinha os pés limpos, mas o coração imundo. Para se ter parte com Cristo é preciso que ele nos lave de toda a soberba e nos dê da sua humildade. Quando Pedro tinha chegado a uma idade mais madura e passado pelos muitos fornos de humilhação, podia dar bons conselhos a respeito da humilhação. E, quando velho, ele disse: Revesti-vos de humildade. O crente em geral tem de passar por muitas provas, tribulações e angústias antes de humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Há diferença, sim, uma diferença grande entre em se humilhar a si mesmo e ser humilhado pela mão do Senhor. Se nos humilhássemos a nós mesmos, escaparíamos de muitas tribulações neste mundo. Jesus humilhou-se a si mesmo. Filipenses 2, verso 8. Pedro sabia que a humildade traz bênçãos e um grande salário para os que possuem essa joia, e disse: Para que eu exalte, e esta exaltação será até o céu. José, filho de Jacó, humilhou-se e foi exaltado, neste mundo e na eternidade. Jesus, filho de Deus, humilhou-se e foi recebido em cima, no céu. Marcos 16, 19. Pedro humilhou-se e foi usado por Deus, e está guardado até o dia da ressurreição. Um dos grandes evangelistas da Inglaterra, quando orava, estava, quase sempre, com o seu rosto em terra, gritando: Senhor, humilha-me! Senhor, humilha-me! O resultado era que milhares de almas vinham aos pés de Jesus.
Humilha-nos, Senhor. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 7, de 17 de fevereiro de 1935. Pedro condena a impureza pessoal. 1 Pedro, capítulo 4, versos 1 a 5 e capítulo 5, versos 8 a 11. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para no tempo que lhe resta na carne, não viver mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta-nos que, no tempo passado da vida, cumprimos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem na vossa irmandade no mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, o mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Texto áureo. Andai pelo Espírito, e não satisfareis a cobiça da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Resumo da lição. A pureza de Cristo, estando na carne. Verso 1. Conselho para se viver segundo a vontade de Deus. Verso 2. A corrupção do mundo e o seu julgamento. Versos 3 a 5. O adversário do cristão. Versos 8 e 9. O defensor do cristão. Antes que Pedro deu o conselho aos crentes a respeito da pureza, pôs perante os seus olhos um que era puro e que deixara um exemplo de pureza sem par neste mundo, Jesus. Este estivera no mundo, mas não lhe fora contaminado pelas corrupções do mundo. Até a mulher de Pilatos disse: não entres na questão desse justo. Quando Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus, falando concernente ao pecado que nos rodeia, disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Depois de ter mostrado Cristo como exemplo, Pedro deu uns conselhos fortes aos crentes, dizendo-lhes para que não andassem segundo as concupiscências da carne, ou segundo o modo do mundo, porém segundo a vontade de Deus. Quando o mundanismo entra na igreja, o Senhor e a sua glória ficam fora, pois Jesus não se une com o mundo. Aqui muitas igrejas evangélicas abrem as portas para as modas do mundo, de sorte que é bem difícil distinguir os crentes dos ímpios. Lançai o mundanismo fora da igreja e tereis um despertamento nunca visto. Não é necessário usar binóculo para ver a corrupção do mundo. O estado do mundo já era bem grave no tempo dos apóstolos, pois ouvimos Pedro dizer, no dia de Pentecostes, salvai-vos desta geração perversa. Atos 2, verso 40. Nós que vivemos no fim dos tempos, vemos que o pecado tem crescido consideravelmente, e o mundo está mais do que podre. O que o homem semeia também se fará, diz a palavra de Deus. Por isso, Pedro disse que hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Deus nos guarde da corrupção do mundo, pois horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, verso 31. O autor de toda a maldade é o diabo, que anda em derredor, bramando como um leão. Ainda pior, ele é, quando vem, como um anjo de luz, pois então é tão difícil de conhecê-lo. Ele é o inimigo das nossas almas e tem jurado a nossa morte. Como o leão sai à noite para matar sua presa,
assim também Satanás vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, verso 10. E, portanto, necessário vigiarmos e não o deixarmos roubar a nossa joia, a nossa pureza. Antes que Pedro terminasse esta carta, ele apresentou um defensor para os crentes, o qual é Deus de toda graça. O maligno não tem medo de mim e nem de ti, mas ele tem medo de Jesus e do Deus de toda graça. Portanto, põe Jesus entre ti e o teu adversário, e ele fugirá por certo. Este Deus de toda graça é capaz de nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer, e guardar-nos limpos e puros, até a vinda do seu Filho muito amado. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 8, de 24 de fevereiro de 1935. Pedro condena a mentira. Atos capítulo 5, versos 1 a 11. E um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e defraudou no preço, sabendo também sua mulher, e trazendo uma parte dele, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e defraudasses no preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que o ouviram. E levantando-se os mancebos, pegaram dele, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Porém Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram a teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram, junto de seu marido. E veio um grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Texto áureo. Renunciando à mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios capítulo 4, verso 25. Resumo da lição. O negócio de Ananias e Safira, verso 1. A mentira e o engano de Ananias, verso 2. Ananias revelado e condenado, versos 3 a 6. A mentira de Safira e a sua morte, versos 7 a 10. O temor de Deus na igreja, verso 11. O amor à santa causa do Senhor era tão grande que os crentes vendiam as suas propriedades e davam o dinheiro à igreja. Isto não lhes era obrigatório, mas o amor os constrangia a tal ação. Ananias e Safira, membros da igreja em Jerusalém, venderam uma propriedade e combinaram em tirar metade para si e dar o resto à igreja por intermédio de Pedro. Acompanha a humanidade uma fraqueza horrível, que é querer a mesma parecer boa, agradável e pronta para dar os seus bens aos necessitados. A humanidade traz sempre um véu atrás do qual se vislumbra com toda a sua hediondez a mentira, os negócios, a política, enfim, tudo está edificado sobre a mentira. Eu li no jornal que, se os negociantes na cidade de Chicago deixassem de mentir, durante 24 horas, haveria uma falência comercial completa. A mentira quer também entrar na igreja. A mentira é uma raposinha terrível que destrói a vinha. Não era pecado vender a propriedade, nem tampouco tirar metade, mas o pecado existia na mentira de que eles deram tudo, quando apenas haviam dado só metade. Ananias talvez pensava como muitos membros das igrejas de hoje que dizem: o pastor não sabe disto, ele não está presente e por isso não vê os meus atos. Esqueceu-se também de que Deus tem um olho que tudo vê e, portanto, tudo sabe.
Pedro não podia ser enganado, pois ele tinha o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de revelação como seu guia. Portanto, viu logo, quando Ananias entrou, que o mesmo fora enganado por Satanás. E o resultado dessa mentira foi a morte imediata do mentiroso. Deus não é uma bola de brinquedo. A mentira acarreta não só a primeira, como também a segunda morte, que é a separação de Deus eternamente. A mentira contamina. Quando um membro da família tem esta doença espiritual, a tendência é de contaminar os outros também. Assim, vemos que Safira, mulher de Ananias, também mentiu, com a mesma coragem na presença de Deus e de Pedro. E a sua sorte não foi melhor do que a de seu marido, pois ela morreu pelo fogo santo que estava aceso na casa da congregação. É verdade o que está escrito no Salmo 1, verso 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Houve uma limpeza radical na igreja em Jerusalém, com a morte e o enterro de Ananias e Safira. O temor reinava na casa de congregação. O medo de mentir e pecar contra Deus era grande. O despertamento rebentou de novo com força dobrada e muitos sinais eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Lançai fora da igreja os mentirosos, enganadores e pecadores, e vereis o Senhor fazendo milagres, ainda hoje. Se a igreja exclui um membro que não quer viver para Jesus, logo após virão 10 outros sinceros em lugar do rebelde. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 9, 3 de março de 1935. O amor nos ensinos de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 e 23, capítulo 3, versos 8 a 16. Purificando as vossas almas na obediência da verdade e pelo Espírito, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E, finalmente, sedes todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que, para isto, sois chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios, que não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes imitadores do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Texto áureo. Este é o meu mandamento, que vos amais uns aos outros, como eu vos amei. João capítulo 15, verso 12. Resumo da lição. Pedro ensina a pureza e a caridade, verso 22. Pedro mostra o poder da palavra de Deus, verso 23. Pedro mostra para que o crente é chamado, versos 8 a 11. A observação do Senhor, verso 12. O sofrimento por amor de Cristo traz bem-aventurança, versos 3 a 16. Pedro e os apóstolos atacaram o pecado sob toda forma, pois sabiam que a pureza era a principal coisa na vida cristã e necessária para se ter comunhão com Deus. O próprio mestre dissera,
Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Os meios para a purificação são diversos: o sangue de Cristo, o fogo do Espírito Santo, a obediência à palavra de Deus, etc. A pureza traz a união e o amor entre os remidos. Vede 1 João 1, verso 7. Pedro não mostra somente o meio pelo qual podemos ser purificados e receber o amor, mas dá-nos também uma explicação clara a respeito do meio do novo nascimento. E esse meio é a palavra de Deus viva. Quando se fala da palavra de Deus viva, fala-se de duas coisas. A palavra sem o Espírito Santo é morta, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O novo nascimento se efetua pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, e dará, para aquele que crê, a natureza divina. Eternamente seja louvado o Senhor pela sua palavra. O apóstolo São Pedro recebeu uma vocação clara do seu mestre à beira do mar da Galiléia, e, portanto, estava convencido de que o crente é chamado para um certo fim. Muitos pensam que o crente é salvo e chamado apenas do pecado, da perdição do inferno e nada mais. Esses não compreendem que nós temos uma outra vocação, a qual é a de trabalhar na seara do Senhor, cada um no seu lugar. Somos chamados para amar uns aos outros, para fazer o bem e guardar nossa língua do mal, vivendo do modo que o mundo compreenda que somos cristãos verdadeiros. Vivendo em pureza, experimentando a palavra, praticando o bem, assim devemos andar, pois o Senhor tem os seus olhos e ouvidos abertos e conhece os nossos feitos. Ele vê todo o mal que praticamos por palavras ou atos. Se fazemos o bem, ele também o sabe e, por isso, receberemos a recompensa no dia da ressurreição. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, verso 12. Os crentes não escaparão ao sofrimento e à perseguição neste mundo. Em todos os tempos, eles têm sofrido por causa da justiça. Quando eu estava na Suécia, no ano passado, fui certo domingo pregar num culto ao ar livre, num grande parque em Estocolmo. Enquanto caminhava, um irmão que comigo estava me dizia: "Estás vendo aquela moça que vai à nossa frente?" Eu disse: "Sim, vejo-a." Então ele falou: "Aquela moça foi expulsa do seu lar quando aceitou Jesus. Entretanto, ela continuou firme. E, como essa, quantas outras moças e moços não têm sido maltratados da mesma forma por causa da justiça?" Pedro disse que o sofrimento por amor da justiça traz bem-aventurança. Isto é muito certo. E essa bem-aventurança é para esta vida e por toda a eternidade. Convém, portanto, padecermos resignadamente todas as vezes que o for necessário. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 10 de 10 de março de 1935. A santidade nos escritos de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 17 e capítulo 2, versos 1 a 5. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento e sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que, dantes, havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa conversação. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. 1 Pedro, capítulo 2, versos 2 a 5. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se, porém, já provastes que o Senhor é benigno, ao qual, chegando-vos como a uma pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Texto áureo. Santificai nos vossos corações a Cristo como o Senhor. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Resumo da lição. Pedro chama os crentes à obediência. Verso 13. Pedro chama os crentes à santidade. Versos 15 a 17. Pedro chama os crentes a deixarem a vida antiga. Verso 1. Pedro chama os crentes a buscarem a nova vida. Versos 2 e 3. Pedro chama os crentes à edificação. Versos 4 e 5. A desobediência é como o pecado de feitiçaria, disse Samuel a Saul. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. A maior parte dos crentes tem sofrido e sofre por causa da sua desobediência, pois a natureza do homem é rebelde e não quer sujeitar-se à vontade e à palavra do Senhor. Pedro tinha experiência disto e, portanto, chamou os crentes dispersos à obediência. A obediência traz, para o obediente, bênção. O céu se abriu sobre Jesus, pois que este obedeceu a seu Pai, foi batizado nas águas e, logo após, no Espírito Santo. Deus deu e dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Deus é santo 3 vezes, santo. Isaías 6, verso 2. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. Por isso, ele quer também um povo santo. A santidade, porém, não existe sob uma capa exterior, nem se consegue somente visitando-se a igreja cada domingo. Não, ela se mostra pelas nossas obras, produzidas na nossa vida pelo Espírito Santo, e obras essas que se refletem em toda a nossa vida. Cristo é a nossa santidade, e é Ele que nos santifica em tudo. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um povo obediente e santo não pode viver na vida antiga, pois tudo é novo. Não é bom guardar vinho novo em odres velhos. Lembrai-vos que as murmurações pertencem também à vida do velho Adão. Como deixasse a vida antiga? Guardando-a pela fé na cruz. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 19. O caminho para a vitória sobre a vida antiga é este: morrer com Cristo pela fé, ser sepultado com Cristo pelo batismo nas águas, ser ressuscitado com Ele pelo poder do Espírito Santo para viver em novidade de vida. Do mesmo modo que a nossa vida material necessita de cuidado para não se extinguir, assim precisa também a nossa vida espiritual de alimento e cuidado para que se desenvolva e cresça. O alimento por excelência é o leite racional, que é o amor de Deus e a sua bondade. Como uma criança pequena não pode por si mesma beber leite, mas necessita de um ajudador, assim também os novos crentes precisam dos cristãos mais velhos para os ajudarem, a fim de que sejam participantes do leite racional. A responsabilidade dos antigos crentes é, neste sentido, enorme. Quem obedece à palavra do Senhor santifica a sua vida, deixando a vida velha com Cristo pela fé na cruz e cuidando da sua nova vida espiritual. Esse é, então, semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele ficará edificado para toda a boa obra e para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 11, de 17 de março de 1935. Pedro presta benefício a um enfermo. Atos capítulo 3, versos 1 a 8 e capítulo 4, versos 8 a 12. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual cada dia punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola
aos que entravam no templo. Este, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Atos capítulo 4, versos 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados juridicamente acerca do benefício feito a um homem enfermo, de que modo ele foi curado, seja conhecido a vós todos e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome dele está este são diante de vós. Este é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Texto áureo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos capítulo 3, verso 6. Pedro, um homem de oração, verso 1. Pedro encontra com um necessitado, versos 2 a 5. Pedro socorre o doente, versos 6 a 8. Pedro cheio do Espírito Santo, verso 8. Pedro explica o milagre no templo, versos 9 a 12. Pedro era um homem de oração. Ele orava antes do dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes e depois do dia de Pentecostes. Por isso também, Deus podia usá-lo e, por meio dele, fazer milagres. Todos os que têm servido ao Senhor e feito algo para o seu reino têm sido homens e mulheres de oração. A regra para o crente ainda hoje é a mesma. Quanto mais oração, tanto mais poder. O mundo está cheio de necessitados que precisam de um braço ajudador e de um gesto de amor. Os homens de oração acham sempre os necessitados, e estes têm sempre coragem para revelar-lhes as suas necessidades. Na entrada do templo havia um homem que precisava tanto da esmola para o corpo como para a alma. Pediu então dinheiro a Pedro que, sendo pobre, nada tinha para dar-lhe. Entretanto, tinha o que era melhor, o poder de Jesus para curar. Muitos vão ao culto de oração para buscar o poder. Pedro, porém, o tinha consigo, quando para lá foi. A fé de Pedro era inabalável. Ele disse ao homem paralítico: Levanta-te e anda. E o homem se levantou. Começou a andar e saltar e a louvar a Deus. Não era uma esmola comum que esse paralítico recebia, mas um dom de inexplicável valor, tanto para a vida material como para a espiritual. Não se pode comparar os dons de Deus com as esmolas mesquinhas dos homens. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, vede versos 8 a 12. Esse apóstolo, depois do dia de Pentecostes, se tornara um crente destemido e sempre cheio da graça do Espírito Santo, sempre pronto para socorrer os necessitados. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes e, nesta passagem, vemo-lo outra vez cheio do poder de Deus. Ele tinha recebido a renovação. Não é bastante para o crente receber o batismo no Espírito Santo, ele precisa todos os dias de ser renovado. Porque vemos tantos que receberam o selo da promessa hoje viverem secos como palha? Sim, porque deixaram de buscar renovação, perderam o que receberam e agora estão vazios. O homem de oração, o crente cheio do Espírito Santo, pode dar resposta satisfatória a respeito da operação do poder de Deus. Sempre se levanta a perseguição contra a obra de Deus,
onde ela se manifesta. Entretanto, existe sempre quem pode mostrar a origem do milagre e defender a obra de Deus. O homem cheio do Espírito Santo dá honra e glória a Jesus, pois sabe que a obra é dele. Pedro disse aos judeus: é em nome de Jesus Cristo que este está são diante de vós. Pedro não quis tomar a honra para si, mas deu-a a Jesus. Quando Jesus salva os pecadores, saibamos dar honra somente a ele. Quando o Senhor batiza com o Espírito Santo e cura os enfermos, vamos dar glória a ele. Só assim a obra continuará em progresso. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 12, de 24 de março de 1935. Pedro, o Evangelizador. Atos capítulo 10, versos 21 a 23 e versos 34 a 44. E Pedro, descendo para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu o que buscais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi por divina revelação admoestado por um santo anjo, a que mandasse chamar-te à sua casa, e ouvisse a palavra de ti. Então chamando-os para dentro e recebeu em casa. Porém, no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra justiça. E a palavra que enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós bem sabeis que a palavra veio por toda a Judéia, começando desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Enquanto a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez o que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus dantes ordenara. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Texto áureo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Resumo da lição. Pedro preparado para evangelizar os gentios, verso 21. Pedro chamado para evangelizar, versos 22 e 23. Pedro pregando o evangelho, versos 33 ao 43. O resultado da evangelização, verso 44. Enquanto Pedro esperava que as irmãs preparassem a comida em Jope, não querendo perder tempo, subiu ao terraço onde ficou em oração. Seria bom se todos os crentes usassem o tempo de espera assim. Durante aquele momento de oração no terraço, Jesus preparou o pescador da Galiléia e mostrou-lhe que os gentios tinham, como os judeus, o mesmo direito à salvação. Por isso, quando de Cesareia vieram os servos de Cornélio, Pedro estava pronto para seguir até lá e evangelizar também os gentios. Atos capítulo 10, versos 9 a 20. Enquanto Jesus preparava Pedro em Jope, a fim de que ele pregasse o evangelho aos gentios, ia também preparando Cornélio, sua família e amigos para receberem a mensagem de Jesus. O amor e o plano de Deus é incomparável. Deus mandou um anjo a Cesareia, dando-lhe ordem para despertar Cornélio, a fim de que este chamasse a Pedro. O anjo não tinha experiência bastante para pregar o evangelho a Cornélio e, por isso, era necessário a presença de um pecador salvo pela graça.
Vemos ainda aqui o cuidado e o interesse de Deus em salvar cada alma. Efésios capítulo 2, verso 10. Quando andamos no caminho do Senhor e estamos prontos para o servir, então tudo está preparado e só temos de entrar nas obras que este preparou. Efésios 2, verso 10. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, eles já estavam reunidos aí. Vemos então os ouvintes esperando o pregador. Em muitos lugares, o pregador tem de esperar os ouvintes. A pregação de Pedro era, aí, como no dia de Pentecostes, simples, porém forte. Os principais pensamentos da pregação eram Jesus Cristo e este crucificado, Jesus Cristo e este ressuscitado, Jesus Cristo e este glorificado e constituído juiz dos vivos e dos mortos. Vamos seguir o exemplo de Pedro, pregando a mesma doutrina, pois é disso que o mundo precisa. O Espírito Santo interrompeu Pedro, pois 2 milagres foram feitos de uma só vez. Cornélio foi salvo e com ele toda a sua casa. Mas não só isto, ele e os seus companheiros foram também batizados com o Espírito Santo. E o sinal pelo qual os judeus compreenderam que eles, os da casa de Cornélio, verdadeiramente tinham sido selados, eram que eles falaram em novas línguas e magnificaram a Deus. Assim começou a evangelização dos gentios, e assim há de continuar, até a vinda do Filho de Deus nas nuvens. Nós cremos que Jesus é o mesmo, que a salvação é a mesma, que o batismo no Espírito Santo é o mesmo e que o seu sinal é o mesmo, pois estas doutrinas são bíblicas. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 13, de 31 de março de 1935. Pedro, o homem para os nossos dias. Atos capítulo 5, versos 17 ao 32. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e falai ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para conduzi-los. Mas, tendo lá chegado os servidores, não os acharam na prisão, e, voltando-lo, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que cerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestávamos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Texto áureo. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Revisão. Lição 1. A conversão de Pedro. Uma vida bem começada e desenvolvida. Lição 2. A confissão de Pedro. A confissão de Pedro era sem vacilação e sem dúvida. Lição 3. A queda e o arrependimento de Pedro. Aquele, pois, que cuide estar de pé, olhe, não caia.
Lição 4. A restauração de Pedro. A queda de Pedro foi completa, mas a restauração também foi completa. Lição 5. Pedro fala sobre o arrependimento. Ele bem podia falar disto, pois tinha experiência do que falava. Lição 6. O que Pedro pensa sobre a humildade. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Lição 7. Pedro condena a impureza pessoal. Bem-aventurados limpos de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Lição 8. Pedro condena a mentira. Pedro era amigo da verdade e batizado com o Espírito Santo da verdade. Lição 9. O amor nos ensinos de Pedro. Pedro falava a verdade com amor. Lição 10. A santidade nos escritos de Pedro. Quem desejar progresso na sua vida cristã, consagre-se ao Senhor. Lição 11. Pedro presta benefício a um enfermo. A mente de Cristo é ajudar os necessitados. Lição 12. Pedro, o evangelizador. Pedro foi um dos maiores evangelizadores que a história conhece.